competir, intransitivo indireto, entrar em concorrência simultânea com outro, ou rivalizar-se. E esse é o grande quê, essa é a grande chave da palavra que torna o esporte um grande espetáculo. Pela identificação do público com um time pela bandeira ou pela camiseta, ou a identificação com o personagem, com a personalidade daquele que nos representa no esporte individual, como é na luta. Convido vocês para vir falar sobre as principais rivalidades do MMA e do mundo da luta. Vem comigo, cambada. I'ma make you like that. Nada é mais chamativo no esporte do que uma bela rivalidade. E a rivalidade tem alguns critérios, algumas regras que elas têm que ser seguidas, como a equalidade. Aquele risco que existe da derrota iminente em qualquer um dos lados do qual tu te identifica. E eu estou fazendo esse programa no hype do encontro entre Alex Poatan e Israel Adesanya, numa ironia do destino que parece nos avisar que eles ainda vão se encontrar muitas outras vezes. Com certeza a maior rivalidade da atualidade, dentro do que eu acabei de falar, da equalização, daquele nosso prazer, daquele nosso sentimento de que qualquer momento, qualquer luta vai ser uma surpresa, vai ser um novo resultado. E antes de começar o programa, eu já quero agradecer muito a participação do Fabrício Verdun nos comentários do programa que eu fiz referente à carreira dele. Mas voltando para o tema rivalidade, eu vou fazer um pequeno apanhado das duas principais rivalidades que a gente teve ali entre ano 2000 e 2004. Tem muita coisa que antecede, e desde os primórdios do MMA e Vale Tudo, como a rivalidade entre Ryan Gracie e Walid Ismail, que nunca saiu do trash talk, nunca chegou a realmente acontecer, viveu, como eu disse, no terreno da hipótese. E entre muitas outras que vivem nesse terreno e no terreno do nosso imaginário de como seria, como Rickson Gracie e Marco Ruas, Fedor Emelianenko e Brock Lesnar, mas ainda assim tem muita coisa que aconteceu que foi muito importante, algumas num âmbito mais mundial, mais internacional, como a rivalidade do Bad Boy Huntington Beach, Tito Ortiz, e o The Iceman, Chuck Liddell. Essa rivalidade começou lá pelo ano 2000 e se estendeu em 4 anos de trash talking, de diz que me diz, de vou fazer e acontecer. E só em 2004, no UFC 44, aconteceu o primeiro duelo, o primeiro embate físico entre eles. Embate esse que acabou com um nocaute técnico na parte de Chuck Liddell em cima de Tito Ortiz. Uma rivalidade muito importante no âmbito americano, porque ali a gente tinha duas peças com bastante identificação deles, lá da parte do norte dos Estados Unidos. O Bad Boy da praia, como o próprio nickname dele já dizia, e o The Iceman, que era aquele estilo mais americano clássico, mais motoqueiro de ser. E ainda assim puxando um desafio de interestilo entre um grappler e um striker, com direito a uma revanche 2 anos depois, em 2006 no UFC 67, com outra vitória do The Iceman. Mas eu puxei esse assunto, não que não mereça uma importância, mas a importância maior vem no intervalo entre uma luta e outra entre o Tito Ortiz e o Chuck Liddell. Em 2005, mais precisamente no dia 28 de agosto de 2005, acontecia o embate mais importante na divisão de águas e da equipe brasileira no Japão, entre BTT e Chutebox, entre Vanderlei Silva e Ricardo Arona. Rivalidade essa que começou num estilo bem brasileiro, numa discussão em um café da manhã no saguão de um hotel lá no Japão. Também trazendo o desafio interestilo de um grappler contra um striker, formando mais do que isso uma rivalidade única dentro do Brasil entre a BTT, que representava o Jiu-Jitsu, Brazilian Top Team, e a equipe Chutebox, representante máxima do Muay Thai naquele período aqui no Brasil. Desafio esse que, como eu disse, começou no café da manhã em um saguão de hotel e se estendeu em desafios diversos entre as duas equipes. Mas é fato de que de todos os desafios, o mais equilibrado e mais importante sempre vai ser lembrado como entre Ricardo Arona e Vanderlei Silva. Rivalidade essa, que terminou em 2 combates, com 2 resultados diferentes, porém com a qualidade tão próxima
que ambas terminaram em decisão dividida dos juízes, indo o primeiro combate para Ricardo Arona dentro do GP Final Countdown e a segunda luta acontecendo no Shockwave, ambas em 2005. Shockwave aconteceu no dia 31 de dezembro, na virada de ano, bem coisa de japonês fazendo uma data dessas. Essa equalidade nesse desafio e também a ideia que ficou no nosso imaginário de como seria um terceiro combate traz todo um romantismo, traz toda uma sensação de fantástico para o que foi com certeza a maior rivalidade brasileira que já existiu, mesmo não sendo no nosso terreno, sendo lá no Japão. Foi algo que trouxe para todos nós uma importância muito grande em distinção de equipes, modalidades e mais tarde a união das duas, em um respeito muito grande que ficou entre os dois adversários e as duas equipes. Algo que foi constatado como um grande amadurecimento, não só do esporte de luta no Brasil, mas do amadurecimento em si entre os atletas e entre as equipes. E eu poderia fazer um programa de 1 hora falando só dessa rivalidade em específico, mas eu quero fazer algo bem resumido para esse primeiro programa, para nos dar entrada para próximos programas e pedir a participação de vocês nos comentários. Quais são os outros demais desafios que vocês acham de extrema importância para a história do MMA e para a história do Vale Tudo no Brasil? Pedir então para vocês curtirem e deixar aí a participação, já agradecendo demais mesmo, do fundo do coração, todos os comentários que trazem de maneira muito abrangente para que eu possa melhorar e me adaptar à personalidade daqueles que me seguem aqui no canal. Obrigado demais, pessoal, obrigado mesmo, muito da minha maneira emocionado por essa participação. E vamos seguir, vamos fazer novos programas de maneira mais resumida e mais constante, de preferência no mínimo 3 vezes por semana. Valeu demais, galera. É nóis, Queiroz. Vamos nessa, cambada. Vamos crescer junto.